Olá, paz seja contigo. Seguir a Cristo não é nadar a favor da correnteza. Seguir a Cristo, em muitos dias, é nadar exatamente contra a correnteza. Às vezes nós somos conduzidos a um pensamento de que viver com Cristo é viver uma vida feliz e uma vida boa e uma vida plena. Mas o entendimento que tanto Cristo como os apóstolos deixam para nós é que servir a Cristo é uma vida de renúncia, é uma vida de deixar para trás coisas que nos são preciosas até, coisas que nos são amáveis, coisas que nos são importantes. Em Lucas capítulo 5, versículo 11, é escrito, através de Lucas, que os discípulos que ali no princípio da caminhada de Cristo deveriam o seguir, eles deixaram todas as coisas para trás e seguiram a Cristo. E é narrado assim por Lucas. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Veja que tudo aquilo que eles tinham construído, tudo aquilo que eles tinham feito, sua família, seus irmãos, os seus pertences, o seu trabalho, tudo a partir daquele momento estava ficando para trás. Cristo disse para aqueles homens que os faria pescadores de homens. E eles ouviram aquele chamado. Com toda certeza, eles não tinham a mínima noção do que iria acontecer a partir daquele momento. Mas com o passar dos meses e com o passar dos anos, eles foram percebendo que o caminho, o qual eles estavam agora trilhando, era um caminho sem volta. Não tinha mais como voltar àquelas antigas coisas. E o sentido de suas vidas e o sentido da sua alegria, da sua felicidade, já não era mais o que eles tinham antes de Cristo. Mas era aquele momento de caminhada com Cristo, de viver com Ele, e aquele momento posterior, o qual era a promessa de uma vida plena e aí sim uma vida totalmente feliz, junto com Cristo, porém dentro de um outro lugar, dentro de um outro ambiente que não era essa terra aqui. Cristo mostrou para os seus discípulos que era necessário deixar todas as coisas que poderiam impedi-los de servi-lo plenamente. E Cristo deu o maior exemplo de que o reino de Deus e o caminho do reino de Deus é o caminho nesse mundo não de flores, não de mar aberto, nem a favor da correnteza, mas é um caminho de espinhos, de batalha, de luta. É um caminho onde você luta e batalha contra as contrariedades, contra as dificuldades. Existem, sim, muitas dificuldades para aqueles que buscam, que querem, que estão do lado do Senhor Jesus Cristo. Existe, sim, muito que se fazer para se encontrar no caminho de Cristo e viver plenamente com Ele. Nós precisamos com toda a certeza, com toda a força, brigar todos os dias com a gente mesmo, para entrarmos em um consenso, para termos uma vida realmente conduzida e levada a Cristo. Não
pelas bonanças que o mundo pode nos dar, porque a partir de agora nós escolhemos um lado, e esse lado é o lado de Cristo. Não se engane com as falácias, com os enganos e com as mentiras de que, se você vir para Cristo, você vai ter uma vida boa, sossegada, tranquila. Não. Cristo, ele te promete a paz. Cristo te promete vitória. Mas Cristo, ele também nos revela a verdade. E através dele, da sua própria vida, do seu próprio exemplo, nós conseguimos entender que existem sim aflições, dificuldades, embates, tormentas, chacoalhões, tribulações nesta vida. Porém, a promessa que ele faz a mim, a promessa que ele faz a você, é que ele não te deixará só. Em tudo você pode ser tentado, em tudo você pode ser testado, mas a bênção, ela está no final do caminho para aqueles que persistirem, para aqueles que andarem com ele até o fim. Vamos ver mais uma passagem, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Aqui, apóstolo Paulo está escrevendo, verso 12. Aqui, apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo e o instrui com as seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não há dúvida nenhuma de que o apóstolo Paulo sabe muito bem do que está falando, por todas as lutas e embates que enfrentou e que passou. E agora ele está mostrando a Timóteo, para que Timóteo ensine aos outros que também quem procura viver a vida com Cristo, quem procura viver a sua bondade, misericórdia, a sua piedade, também, da mesma forma como Cristo, padecerão por conta de seus atos e de suas atitudes. Nós não podemos e não devemos ser enganados. Nós temos que ter uma mente firme, estarmos prontos e preparados para que, andando no caminho de Cristo, tenhamos certeza de que, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de aflições, mesmo diante de perseguições, ainda assim, nós temos nele a garantia da vitória. A vitória de Cristo para nós é a vitória da sua cruz, porque assim como ele venceu, assim também ele promete uma vida de vitória a você. Segure firme na promessa de vitória de Cristo, mas não se engane com as ilusões de um pensamento e de um ideal de que, estando você no caminho de Cristo, você não sofrerá, porque isso não é verdade. Há sofrimento sim, mas você nasceu para entrar por este caminho, viver por ele e vencer nele. Deus abençoe, te coloque no caminho certo e te faça andar na presença dele com retidão e em paz, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.